Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Hoje nós estamos começando o programinha número 57. Um programa semanal, programa da revista Aquarista Júnior, que pretende o quê? Pretende contar, está contando, né? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o olhar, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo para divulgar, promover, incentivar, dinamizar toda a prática do hobby do aquarismo no Brasil, procurando sempre publicar artigos, ideias, projetos, constatações, experiências, pesquisas, tudo aquilo que a gente foi se envolvendo com o ramo aquarístico, uma como hobbyista, no caso, né? Depois como profissional do ramo. Então, desde 1988, a gente vem vamos dizer, tentando promover, tentando divulgar, no caso, o aquarismo, né? Só para você ter uma ideia na história, hoje só para começar o programa, hoje é dia 19 de agosto de 2019. E estamos contando a história do aquarismo brasileiro ano a ano. Cada programinha ou cada semana estamos pegando alguns destaques de alguns anos, né? E hoje nós estamos no ano de 1995. Estamos encerrando a metade da década de 90, uma década muito, vamos dizer, muito up, muito top para o desenvolvimento, no caso, do aquarismo brasileiro. E é claro, como é que você conta essa história? Estou folheando revistas antigas, estou procurando em gavetas, estou pesquisando os álbuns de fotografias que eu tenho aqui. Tudo para quê? Para formatar uma espécie de um programa que possa agradar todo mundo. Espero que esteja agradando. Gostaria de agradecer aí a audiência que que nós estamos tendo aí esses programas todos, essas semanas todas, então já são 57 semanas de programa, e eu peguei o quê? Estava folheando as revistas, no caso, o que foi feito nesse ano de 1995. O que nós fizemos, entendeu? Então, folheando as revistas, vendo os arquivos, vendo as pastas, vendo as gavetas que eu tenho aqui, vendo as mapotecas, vendo aquelas armário de aço, as pastas suspensas, tudo o quê? Para quê? Para formatar ou formalizar essa coisa do programa semanal, para contar aquilo que a gente foi elaborando, fazendo naquela época, naquele ano de 95, tá legal? Eu peguei a revista número 44. Tá vendo aqui a capinha dela? Revista 44, só para você ter uma ideia, é de junho de 95. Então, metade de 95. E o que saiu nela? Eu anotei aqui algumas coisas bacanas, porque nós tivemos aqui em São Paulo, aqui no Shopping Morumbi, numa época, um exotiquário que chamava. Era um aquário público de exposição, iniciativa particular, que durante vários anos funcionou aqui, vamos dizer, aqui em São Paulo, entendeu? Depois fechou, tal, depois o proprietário mesmo veio a falecer, infelizmente, né? Então, o que acontece? Quando foi em 95, e dentro desse exotiquário tinha um boto, 2 botos cor-de-rosas, entendeu? Que vieram, na época tinha um programa chamado Goulart de Andrade, que era muito amigo do proprietário, seu Nuno, né, do exotiquário. Então eles viajavam, vamos dizer, para fazer reportagens, faziam reportagens no próprio exotiquário e tiveram também a oportunidade de conseguir 2 botos que estavam encalhados, se não me engano, numa região do Pantanal, e eles trouxeram para o exotiquário, que era o boto cor-de-rosa. Mais para frente, até o Jack Cousteau fez reportagens na Amazônia sobre o boto rosa, né? Então, o que acontece? No exotiquário tinha 2 botos cor-de-rosas, entendeu? Mamíferos, aquela coisa. Então, quando foi na revista número 44, e a gente tinha um certo contato com o exotiquário, entendeu? Um certo intercâmbio, vamos chamar assim. Quando foi na página, deixa eu ver aqui, página 12, nós fizemos um esquema, né? Aquilo que eu falo sempre. Tá vendo aqui, ó? Aquário tanque para botos golfinhos. Entendeu? Então, qual que era a ideia da matériazinha do artigo que a gente fez? Elucidar dicas, informações e necessidades que um eventual boto pudesse precisar se pudesse ser colocado
num tanque grande, numa piscina, num aquário de alvenaria, numa coisa, vamos dizer, de volume de água grande, no caso, né, que não podia ser coisa pequena, mas que eles pudessem ter o quê? Condição de vida legal no habitat artificial. Isso porque na época era permitido, né? Hoje já nem é permitido, mas vamos supor que hoje mesmo, dias de hoje, 2019, você encontre, por exemplo, vamos dizer, um animal, um mamífero, um boto que está machucado, por exemplo, entendeu? Você vê na beirada do rio, lá no Pantanal, aquela coisa toda. O que, que você vai fazer? Às vezes não tem estrutura para, vamos dizer, para cuidar do bichinho, né? Entendeu? Então, na época, a gente elucidou, fez uma matériazinha, fez um artigo inédito na época, entendeu? Como curiosidade, no caso, que era um bic, talvez um aquário jumbo da época, né? O que que acontece? Justamente para quê? Para mostrar algumas dicas e um desenho elucidativo aqui, só para você ter uma ideia. Comprimento do tanque 10 metros, largura 5 metros. Nesse tanque vive muito bem 2 botos. Esse projeto foi elaborado conforme teorias, uma vez que nunca tivemos boto em aquário, né? A gente nunca teve. Mas através de teoria, através de livros que eu acabei também lendo sobre o jeitão de vida dos animais, sobre a experiência do exotiquário com os 2 botos cor-de-rosa, entendeu? Então o que acontece? Eu fui imaginando, claro, vamos dizer, fazendo um exercício, né, de imaginação de como eles poderiam se adequar legal num habitat artificial, onde a água não precisaria ser vamos dizer, de perfeitamente cristalina, aquela coisa toda, entende? Então a filtragem sempre muito simples. O importante era o quê? Entender o que o boto precisava de básico, o que ele poderia eventualmente vir a comer, aquela coisa toda. Então, quando foi em 95, nessa revistinha, nós fizemos justamente uma matériazinha, um esquemazinho, dizendo aquário tanque para botos. Hoje, se eventualmente no futuro, ou realmente no futuro não, né? Se eventualmente tiver alguma autorização, alguma coisa, hoje já é possível, com todos os equipamentos que se tem disponíveis, com todos os jeitos, né, de construir, por exemplo, uma piscina-tanque, todos os produtos de impermeabilização que existe, entendeu? Os vidros que melhorou tanto vamos dizer, em produção, em fabricação de vidros, tem até os acrílicos que pode ser usado. Então, a estrutura hoje para se montar um grande tanque para um eventual boto, aquela coisa toda, tem muito mais estrutura do que na década de 90, que era uma coisa rústica, mas que o Exotiquário já teve a iniciativa na época. Nós temos aí várias filmagens, aquilo que eu falei, nós temos vários filmes gravados, só que na época era VHS, né? E o acervo nosso está meio embolorado, meio fungado, né? E vai precisar de um trabalho aí de recuperação das fitas. Quando tiver recuperado, se tiver recuperado, eu vou começar a apresentar nos programas filmagens daquela época. Então nós temos filmagem que eu lembro vamos dizer, do resgate do boto pelo Exotiquário, a levada do boto do Exotiquário, do Pantanal para aqui, para o Shopping Morumbi. Depois, através da justiça, o seu Nuno foi obrigado a devolver o boto. Então, também o processo de devolução do boto ao habitat que ele estava, que ele foi coletado. Depois de uns meses, ele até, infelizmente, acabou morrendo, entendeu? Então, o que acontece? Todo esse processo da historiazinha do boto, a gente tem gravado aqui, entendeu? Preciso procurar, claro, mas nós temos o quê? Por quê? Porque na época se tinha um fascínio por essa coisa de imaginar um boto no aquário, que nem uma época também a gente elaborou um projeto, mandamos até lá para o, se não me engano, era o Nordeste, né? Instituto Peixe-Boi, não estou lembrado, solicitando se era possível ter, vamos dizer, conseguir um peixe-boi para o nosso acervo aqui do Centro Cultural Aquarista Júnior. Não foi possível, acabou sendo, vamos dizer, inviável e proibido na época, né? Então não, vamos dizer, o projeto acabou não crescendo, né? Mas a ideia nossa era realmente tentar cuidar um filhotinho de peixe-boi, com todas as verduras, com todos os vegetais que a gente pudesse conseguir para ele, né? Com plantas aquáticas, água-pé, essa coisa toda. Fazer um projetinho peixe-boi aqui em São Paulo, não acabou viabilizando, e tivemos a oportunidade de acompanhar essa coisa do, do, do boto cor-de-rosa, essa história do boto cor-de-rosa no Exotiquário aqui em São Paulo, e fizemos, na época, essa matériazinha na revista Aquarista Júnior. Legal? Outra coisa que eu queria falar também nessa página, eu sempre fui um fã de aquários públicos.
Eu sempre tive como ídolo o nosso querido aqui, o Aquário Municipal de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Quando foi na revistinha, nessa revista mesmo, 44, deixa eu ver aqui, página 7, nós fizemos uma matéria, tá vendo aqui, ó, Aquário Municipal de Santos, 50 anos. Porque em 95, o Aquário de Santos estava comemorando, no dia 2 de julho de 95, estava comemorando 50 anos de vida. E o Aquário de Santos, sei lá, participou da minha infância. Eu fui uma pessoa que convivi, né? Vivi uma época na Baixada Santista. Então, quer dizer, o Aquário de Santos sempre foi vamos dizer, o quintal da minha casa. Visitei, se for contar, milhares de vezes. Todas as vezes que tenho oportunidade vou, visito, aquela coisa toda. E sempre fui fã de divulgar nas revistas, nas edições, anos depois, né? Depois de 95, começou a pipocar aquários públicos em vários lugares, Ubatuba, Guarujá, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, entendeu? Então o que acontece? Começou a pipocar aquários em todo lugar e sempre a revista Aquarista Júnior foi fã dessa coisa de mostrar que aquários públicos são motivadores do aquarismo, são incentivadores do aquarismo, porque toda pessoa, toda criança, todo jovem, todo adulto que vê um aquário grande, né, que normalmente aquários públicos, os aquários são grandes, né, realmente fica fascinado com a vida aquática. E quando ele percebe, e depois tem um contato, às vezes com uma loja, com uma pessoa que já tem aquário, e tem a oportunidade de montar um aquário na casa dele, ele acaba ficando praticamente empolgado com essa coisa do hobby do aquarismo. Então, sempre a revista Aquarista Júnior incentivou em várias épocas, né? Sempre que possível, coloca mensagenzinhas sobre a opção ou sobre a dica de visitar os aquários públicos espalhados aí pelo nosso Brasil. Se você tem oportunidade, a gente teve uma época também, era um colaborador da revista, né? Teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, a passeio, não lembro se foi a passeio, a estudo que ele foi lá, ficou um tempinho lá, e ele acabou tendo a oportunidade de visitar vários aquários públicos dos Estados Unidos, entendeu? Até conseguiu visitar, porque como ele era colaborador da revista, tinha aquela carteirinha de sócio especial, mostrou vamos dizer, pros administradores lá dos aquários, né, e conseguiu ter acesso até aos bastidores internos dos aquários, desses aquários públicos dos Estados Unidos, entendeu? Então o que acontece? Por quê? Uma que o americano gostava, né? Não sei hoje em dia, mas gosta muito vamos dizer, considera muito o Brasil, né? Por ter Amazônia, Pantanal, essas grandes riquezas aquáticas, né? Então o que acontece? Na época, conseguiu, o Rogério, né? Que é colaborador nosso, acabou tendo essa oportunidade de visitar. Então, a revista 40 anos sempre ajudou nessa coisa de incentivar a visita das pessoas aos aquários públicos, e até hoje a gente faz isso, entendeu? Se você tiver a oportunidade de visitar, de passear, é um passeio muito fascinante para toda a família, entendeu? Uma coisa que eu queria falar também, revista 44, página 18, a gente já falou isso talvez em programas anteriores, mas vale a pena citar. Página 18, 17, 18. Hoje se fala muito nessa coisa de aquário jumbo, aquário para peixes grandes. Como o pessoal da revista, a gente aqui da revista, teve a oportunidade de viver nessa época década de 90, né, em que os pesques pagues, em que os pesqueiros estavam em evolução, principalmente aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo, aquela coisa toda, começamos a ter, vamos dizer, oportunidade de conviver com alguns peixes grandes, para a época grandes, né? Porque na época a gente pegava sei lá, um tambaqui de 3 quilos, a gente achava ele enorme. Hoje a turma vai pescar e pega de 18 quilos, 20 quilos. E nós tínhamos acesso aos distribuidores, aos atacadistas. Tínhamos amizade com todos eles, no caso, né? E nós já começamos a ter essa coisa, contato com alguns peixes que na época eram exóticos no mercado brasileiro, mercado aqui de São Paulo, do Sudeste, né? E nós começamos a ter contato com raias de água doce. E nós fizemos até na revista 44 também uma matériazinha introdutória, talvez uma das primeiras matérias que fala sobre esse tema nas revistas brasileiras, né? Sobre como você podia manter uma raia de água doce num aquário devidamente montado para ela.
é um peixe grande, né, que ficava grande às vezes, precisava de um espaço grande, precisava de um piso ou um aquário pelado mesmo, né, ou uma areiazinha bem fina para ela não se machucar, os alimentos que ela eventualmente poderia comer, isso tudo o quê? Com informações do, vamos dizer, do fornecedor, que normalmente é lá no norte, né? Do atacadista que recebia a raia e tinha aquela coisa de manter ela por alguns dias antes de passar para as lojas, e contato com as lojas que acabavam também dando, pipocando, né? Dicas aqui, dicas ali, e a gente formatou uma matériazinha elucidativa para quem pretendia pensar na ideia de ter as raias de água doce no aquário, né, no caso. Então, quer dizer, o que que acontece? Foi o princípio dessa ideia do quê? Poxa vida, além dos peixinhos ornamentais, coloridinhos, bonitos, vamos começar também a pensar nos peixes do Brasil como um todo, só que peixes grandes, que às vezes não dá para pôr num aquário tão pequeno, então você precisa preparar um espaço maior, mas que podem, devidamente bem elucidado, aquelas dicas necessárias, pode viver legal no aquário. Tá legal? O programa de hoje está encerrando. Entendeu? Programinha número 57. Gostaria de agradecer toda a audiência, a todos os telespectadores, tá legal? Eu queria desejar aí uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta. E que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta no programinha semanal, programa da revista Aquarista Júnior, feito com muito carinho, entendeu? Tá sendo fantástico essa coisa de puxar na memória, puxar na lembrança, puxar na saudade o que a revista Aquarista Júnior foi fazendo para ajudar os aquaristas brasileiros. Nossa função sempre foi essa, tá legal? Bye bye, tchau e até a próxima segunda-feira. Vai!